Boa noite, irmãos. Eu sou da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Hoje, dia 11/2/2021. E já estamos aí quase na metade do mês de fevereiro e o ano está voando. Vamos aguardar mais alguns instantes para que as pessoas possam estar entrando, né? Para estar participando conosco. E agradecer a Deus por mais um dia que podemos estar aqui ouvindo da palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tem para nos falar e abrir, né, o nosso coração, porque se estamos aqui é porque queremos ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos, você que está aí já conosco, pode pegar a Bíblia, a palavra de Deus lá em Mateus 18, do 21 ao 35. A palavra de Deus que nós vamos ler agora é Mateus 18, do 21 ao 35. Então, você que já está conosco, agradeço a presença da Paula, que já está conosco. Abre sua Bíblia lá em Mateus 18, do 21 ao 35. E hoje a nossa palavra, que vem direto aos nossos corações, é perdão à medida do reino de Deus. Amém? Uma palavrinha, né? Perdão, mas que para o cristianismo ele faz todo sentido, porque Cristo morreu na cruz para que tivéssemos perdão dos nossos pecados. Mas não vamos falar sobre o perdão, é o nosso perdão, né, que Jesus Cristo nos concedeu através da cruz. Mas vamos estar falando pelo perdão ao próximo. Vamos entender um pouco mais sobre essa palavra que é de grande importância e que tem a chave, né, que liberta as nossas vidas. Às vezes perdemos anos ali bloqueado uma bênção por conta ali da falta de perdão. Então que em nome de Jesus o Espírito Santo venha estar falando em nossos corações hoje. Que se porventura nós temos que pedir perdão a alguém, o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa noite, pelas nossas vidas e para que possamos ali dar entrada, início à nossa pregação de hoje e que possamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem guardado, Pai. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada porque o Senhor tem nos dado livramento. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, dos nossos familiares. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos dado o dom da vida, Pai. A cada manhã, Senhor, que o Senhor nos dá um novo amanhecer, que acordamos e respiramos, Pai. É uma nova oportunidade para que possamos estar, Senhor, seguindo com nossas vidas, buscando, Senhor, o caminho da verdade, o caminho da santidade, Pai. E agora, Senhor, eu peço encarecidamente, Senhor, abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Fala através da Tua palavra, Pai, que Teu Espírito Santo venha estar falando conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor possa ser o nosso auxiliador, o nosso coração, o Espírito Santo de Deus. Nos ajuda agora para entender a palavra e entender o significado do Senhor da palavra perdão em nossas vidas, Pai. E assim, Senhor, eu peço perdão pelos nossos pecados, Pai. E nós declaramos que somos pequeninos diante de Ti, Pai. Mas Te louvamos pela Tua misericórdia e a Tua graça, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, o Seu amor incondicional. Senhor, que não seja eu falando, mas o Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus é que eu oro crendo. Amém e amém. Glória a Deus. Já oramos então. Vamos dar início à palavra de Deus. E a palavra que nós vamos ler agora, a palavra de Deus está lá em Mateus 18, do 21 ao 35. Amém? Nós não vamos ler toda a parábola, tá? A parábola ali do credor sem compaixão. Nós vamos ler ali do versículo 21 ao 35 e nós vamos ali fazer um estudo sobre ela. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga.
Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocando-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tende paciência comigo, que eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo para o Senhor. Este então chamou-o à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? E irado, entregou-o aos carrascos, até que ele pagasse tudo o que ele devia. Assim também vos fará meu Pai Celestial, que cada um de vós que não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e é uma palavra que é uma parábola, né? Porque Jesus, ele gostava de trabalhar com as parábolas, assim ele ensinava ali os povos. E glória a Deus por isso, né? Que quando nós falamos de perdão, nós lembramos ali então da morte de Cristo, né? Que ele morreu na cruz por mim e por você, em perdão aos nossos pecados. Mas como eu disse ao início aqui do nosso culto de hoje, nós vamos estar falando do perdão ao próximo. Eu vou falar contar uma história para vocês ilustrativa, para nós darmos início, né? Havia dois amigos velhos já, que conviviam muito tempo, eram amigos íntimos, né, um do outro. Só porque, mas eles acabaram brigando e ficaram muito tempo sem se falar. Que era Joey e Bill. Joey, né, ficou muito tempo sem falar e veio a adoecer. Ficou acamado muito tempo. E creio que ele já estava sentindo no seu coração, né? Se eu não quero ir para a eternidade sem que eu possa pedir perdão a Bill. E mandou, né, a chamar a Bill para falar com ele. E quando o Bill chegou, ele disse, né? Eu fiquei receoso de ir para a eternidade sem falar contigo. Então eu lhe peço perdão, né? Pelas ofensas, por tudo que eu falei e por tudo que eu fiz. Bill, né? Já estava contente, havia perdoado. Mas ali se alegrou apenas poucos instantes. Porque logo quando o Bill disse tchau para ele, estava se despedindo para ir embora. Joe então chamou: Bill, isso só serve... ele falou, né? Mas lembre-se, se eu melhorar, isso não conta. Então, o que Joey estava falando, né? Que se ele melhorasse, não morresse, não contava o perdão. Então, certas vezes a gente fica, às vezes com perdão, ficamos tristes, amargurados, a nossa vida parece que não vai para frente, mas às vezes é um perdão que é preciso. Você veja, aqueles dois velhos amigos ficaram muito tempo sem se falar, por ofensas que foi proferidas, né? Proferida pelo Joey. Mas ele sentiu perdão quando, né, bateu o desespero. Eu estou indo para, né, como que eu vou para a eternidade sem pedir perdão ao meu amigo? Mas não era de coração, porque logo, né, ele falou: se eu melhorar, então isso não conta, o perdão não conta. Eles iam continuar brigados, né? Então, essa parábola, a prática do perdão com o nosso próximo, é evidência de que entendemos o perdão com que o próprio Deus nos perdoou. Então nós temos que ter essa ciência, né, que se Deus nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo, ter ciência que precisamos perdoar. Nessa parábola aqui nós temos alguns aspectos para a gente entender, né, do verdadeiro sentido ali do perdão. Nós vemos aqui a parábola, né, alguns aspectos tremendos sobre o respeito a respeito do perdão. Então, no primeiro ponto ali, que nós vamos falar 3 pontos sobre o perdão, é um exemplo maravilhoso para lembrar. Deus nos perdoou não olhando o tamanho da nossa dívida. Não importava, né, a Deus o que eu e você fizemos. O Senhor nos perdoou. Ele pagou toda a nossa dívida na cruz, né? O texto ele vai falar lá no 24 e no 25 do Mateus 18. Vai falar assim: e quando começou, foi-lhe apresentado um deles que ele devia 10.000 talentos.
Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então, o meu pecado e o seu pecado, ele foi pago na cruz. Aqui o Senhor, ele não mede o nosso pecado, né? Então, para Deus não existe, né? A gente sempre fala isso, a pastora Sedônia sempre ilustra, né? Que para Deus não há pecadinho e nem pecadão. O pecado, para Deus, é pecado. E ele, se não for, né, a gente não pedir perdão de coração, ele nos condena à morte e à morte eterna. Claro que eu já expliquei aqui, né, que pecado é pecado, o Senhor nos perdoou do nosso pecado, não importa o pecado que nós fizemos. O que vai variar aí do meu pecado e do seu, às vezes é a consequência do pecado, porque dependendo do pecado, cada pecado tem uma consequência, amém? Então, primeiro ponto ali, né, um exemplo maravilhoso para se lembrar. Deus nos perdoou não olhando o tamanho da nossa dívida. A palavra de Deus diz que Deus coloca no mar do esquecimento o meu pecado e o seu pecado. Glória a Deus, que nós possamos lembrar todos os dias, quando vier em nossos corações algo que a gente não consiga perdoar, a gente fala, nossa, eu não consigo, eu não quero perdoar, que a gente possa lembrar, o Senhor me perdoou. Então, quem sou eu para não perdoar outro? Né? Porque nós não somos merecedores do perdão, mas pelo amor incondicional de Deus, que deu o seu Filho único, né, para morrer para os nossos pecados, né, é que nos dá a garantia da vida eterna. Então nós devemos ter esse pensamento, lembrar desse maravilhoso ato de Jesus na cruz. O segundo ponto, né, que está lá no 26 e 27, Deus nos perdoou com grande paixão, né, um amor incondicional que nós jamais poderemos ter ao nosso próximo. Claro que o amor de Deus é diferenciado, mas através do Espírito Santo, através do nosso clamor a Deus, nós podemos sentir compaixão para com o nosso próximo. Você veja lá que no 26 e 27 ele fala, então aquele servo, prostrando diante dele, rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Aí o Senhor, comovido o Senhor daquele servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Você veja ali que aquele servo devia ali 10.000 talentos para aquele senhor. E ele tinha que vender, né, todos os seus bens para pagar a dívida. Então era muito dinheiro que ele devia. E ele, com compaixão, ele perdoou. Então o Senhor nos perdoa porque a sua compaixão é imensa, né? Ele nos ama. Glória a Deus. Outro aspecto, então, do perdão que está nessa parábola é lá, um dever imperioso a cumprir. Então, no versículo 28, devemos também perdoar aquele que nos deve. No 28, a palavra de Deus que nós estamos explanando aqui, disse assim, ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, né, que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocando, dizendo, paga o que me deves. Então, você veja aqui, né, devemos também perdoar aqueles que nos devem. Então, aquele que pediu perdão, pediu clemência ao seu senhor, também tinha um conservo que devia a ele. Mas e qual foi a atitude dele quando ele encontrou aquele que devia para ele? Ele também concedeu o perdão da dívida? Nós lemos agora a palavra de Deus. Não foi concedido, né? Devemos também perdoar com compaixão. Até o 33 ele fala ali, né? Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? Porque os outros conservos viram a atitude do servo, né, e foram correndo contar ao Senhor que ele não, né, que há pouco tempo, né, recebeu o perdão e não perdoou. Então ele foi recebido ali com, né, o Senhor chamou ele à presença dele para que ele fosse cobrado daí com a justiça, né, porque ele também não soube perdoar. Então devemos perdoar aqueles que nos devem e também devemos ter compaixão. Sabe que eu antes, né, na caminhada, já faz 16 anos que eu tô na caminhada com Cristo, e no início da minha caminhada, né, porque nós somos humanos, e eu realmente, eu não tinha facilidade para perdoar, e eu tinha um certo orgulho dentro de mim, então eu achava assim que não, se a pessoa errou comigo, eu não tinha que perdoar, eu não entendia o verdadeiro sentido de perdoar, e a importância do perdão que tinha. Eu não tinha essa noção.
né? Eu entendo que às vezes passamos por muitas coisas, muitos sofrimentos ao longo da vida, nós não entendemos, né, o andar da carruagem, nós não sabemos o verdadeiro sentido das coisas, mas comigo, quando eu encontrei a Cristo, as coisas foram mudando, o Senhor foi falando ao meu coração, né, ouvindo a palavra, ouvindo, né, lendo a palavra de Deus, entendendo o propósito da palavra, que é o ensinamento, né, que é o nosso manual de vida, e transformou a minha mente, né? Hoje, claro, às vezes nós nos sentimos magoadas, mas hoje eu posso refletir, né? Eu clamo ao Senhor, eu clamo ao Espírito Santo que ministre o meu coração, que se porventura tem algo me incomodando, que é algo que eu não consiga tratar, né, dentro de mim, eu falo, Senhor, limpa o meu coração. Porque nós humanos não temos essa capacidade de perdoar. O perdão vem dos céus, vem de Deus. Então, se nós não conseguimos, nós não estamos capacitados, nós clamamos, Senhor, eu não consigo, eu não quero, mas eu preciso perdoar. Então, o Espírito Santo é que limpa o nosso coração, nos dá aquele alívio. E aí nos dá força para que possamos ir até o próximo, né, aquele que nos, às vezes, que nos magoou, e nós pedimos o perdão. É importante que a gente entenda ali o processo do perdão. Como eu iniciei falando, às vezes a nossa vida fica entravada, a gente não consegue ir para frente. Às vezes pelo simples fato porque nós não perdoamos outro, né? Então, nós vamos ler alguns versículos aqui que eu separei, que fala sobre esse tema, de quão importante né? Que é uma trave, é uma cadeia. Se nós não conseguimos perdoar, nós somos acorrentados. Nossa vida espiritual não cresce, a nossa vida pessoal também não cresce. Então nós temos ali vários entraves. Então, em nome de Jesus, eu não sei porque, né, o Senhor falou ao meu coração para que a gente possa falar hoje sobre esse tema, sobre o perdão, palavra de Deus, não sou eu que estou falando, né, estou narrando aqui a parábola do Senhor Jesus, que deixou-nos, né, como ensinamento. E eu posso falar para vocês que eu realmente, hoje eu sou uma pessoa transformada, e eu entendi o verdadeiro sentido do perdão. Amém? Glória a Deus. E nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, né? Vamos fazer uma oração no final da explanação, para que, se porventura você que está aqui essa noite ouvindo, ou aqueles que ainda vão entrar, né, que vão assistir esse vídeo, tiver algo em seu coração, uma mágoa, né, uma falta de perdão, o Espírito Santo vai falar ao seu coração, vai falar à sua mente, e que você possa entender o verdadeiro sentido, que você possa ir até a pessoa que você precisa pedir perdão, e possa ali exercer, né, esse ato de amor, de compaixão, que é isso que a palavra de Deus está nos falando hoje, amém? Em nome de Jesus. Então, o primeiro passo lá, um exemplo maravilhoso para se lembrar. Então, que Deus, né, perdoou, não olhando o tamanho da nossa dívida, o tamanho daquilo que nós devíamos, né, o nosso pecado. E Deus nos perdoou com uma grande compaixão. Então nós devemos lembrar, antes mesmo de condenar, de julgar o outro, nós devemos lembrar que nós fomos perdoados por Deus. O segundo passo, então, o segundo aspecto é um dever imperioso a se cumprir. Também, se fomos perdoados, também devemos perdoar aquele que nos deve. E também, como fomos perdoados pela compaixão de Deus, nós devemos ter a compaixão pelo outro. Amém? O terceiro e último aspecto aqui que nós vamos falar sobre esse tema, que é o perdão ao próximo, é uma condenação terrível a ser evitada. Compreenda que aqui no versículo 34 a palavra diz assim: e, irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que ele devia. Então o senhor daquele servo, ele tinha perdoado, mas quando viu que aquele servo não fez o mesmo com o conservo, ele ficou irado e entregou aquele servo aos carrascos para que ele pagasse totalmente aquilo que ele devia. Então, ali é uma consequência. Amém? Estão acompanhando o meu raciocínio? É uma consequência ali do erro que o servo teve. Ele poderia ter, assim como no primeiro aspecto, né, um exemplo maravilhoso a lembrar? Não. Ele usurpou e a primeira coisa que ele fez é cobrar o conservo da sua dívida. Então, uma condenação com rigor.
Ele recebeu ali com justiça a condenação, né, do seu erro. O segundo e último ponto ali da condenação terrível a ser evitada é uma condenação com justiça, que está lá no versículo 34 e 35, né? O 35 diz assim: assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Então você veja que nós teremos uma condenação de Deus se nós não perdoarmos, porque a palavra de Deus, o Senhor nos exorta essa noite, né? Então alguns versículos eu vou citar aqui para vocês, que fala sobre esse tema, né? Quando você entende, quando a gente entende, né, quanto foi perdoado, a gente sente a gratidão e descobre um amor profundo, né? E o amor ali, o perdão transforma o ódio e o ressentimento em amor. Você veja que ele transforma todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa em amor. É aquele amor que nos enche o nosso coração de novo de vida, que é aquela compaixão, o amor, né? Não chega ao amor de Deus, mas a gente consegue sentir a compaixão pelo próximo. Em Mateus 6, 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Também vosso Pai não vos perdoar as suas ofensas, também nosso Pai vos perdoará as nossas ofensas. Amém? Então, se nós não perdoar o nosso próximo, o Pai Celestial também não vai perdoar as nossas ofensas, porque nós temos que lembrar do ato de amor de Deus, né? De dar seu único filho. Veja o que diz em Marcos 11, 25. E sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entenda que ali você tem uma separação de Deus. É preciso ter ali essa ligação com Deus. Então, antes de entrar ali em oração, momento de oração com Deus, é preciso a gente pedir perdão pelos nossos pecados. E se porventura nós temos alguém a pedir perdão, nós temos que perdoar, né? Para que o vosso Pai nos perdoe as vossas ofensas. As nossas ofensas. Em Lucas 6,37 diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoem e serão perdoados. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é clara, né? Que é necessário a gente possa perdoar o outro, né? Para que a gente possa livrar-nos ali da condenação eterna. E como eu havia falado, nos livrar das correntes, porque o pecado e a falta de perdão nos deixa ali amarrados. Tem Thomas Fuller disse o seguinte sobre o perdão: aquele que não pode perdoar os outros quebra a ponte por onde tem que passar, pois cada homem tem necessidade de ser perdoado. Amém? É algo assim, você quebra toda a sua necessidade. Veja assim, né, que reflexão desse homem, né, do Thomas. Aquele que não pode perdoar os outros quebra a ponte por onde ele tem que passar. Você veja que ele se prejudica a si mesmo. Como eu falei, é como se fosse uma corrente, você fica acorrentado. Não cresce espiritualmente, não cresce na sua vida pessoal, fica acorrentado. William também escreveu sobre o perdão declarando: somente uma petição na oração do Pai Nosso tem uma condição ligada a ela. É a petição por perdão. Amém? Então, né, Senhor, perdoa as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é uma condição, a palavra, né, a gente pede perdão, Senhor, perdoa as nossas dívidas, né, para que a gente possa, né, ter essa noção e a consciência do perdão. E grande importância, eu espero que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações, ao seu coração nessa noite. Vamos estar orando, clamando, né, para que o Senhor fale através do Espírito Santo aos nossos corações, que porventura a gente tenha que pedir perdão. Às vezes é a mãe para os filhos, né, às vezes é a esposa para o esposo,
assim às vezes é os filhos para a mãe e assim vice-versa, né? Perdão às vezes é alguém do trabalho, incontáveis. Eu sei que o Senhor pode falar ao seu coração e se Ele nos deu essa palavra essa noite é porque é preciso a gente ouvir, ser sensível ao Espírito Santo e entender, porque Ele quer nos libertar nessa noite. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Depois você pode estar lendo novamente essa parábola que está lá em Mateus 18 e refletindo. E que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações hoje, culto da família, né? Que a convivência familiar ela é um tanto, né, complicada, porque são várias pessoas vivendo na mesma localidade, né, no mesmo lugar. E às vezes é meio complicado. Então é preciso exercer o perdão. Então nós devemos reconhecer que erramos e também nós devemos ser humildes em pedir perdão na hora certa. É de extrema importância para que haja harmonia dentro do nosso lar, né? Culto da família, né? É importante, a minha família, a tua família é importante para Deus. E Ele se interessa pela nossa família, Ele quer o bem da nossa família. Então não deixe essa palavra, né? A palavra diz que ela não volta vazia. Então ela vai falar aos nossos corações, ela está falando aos nossos corações. Então que possamos estar atentos hoje àquilo que o Senhor quer falar conosco. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se o Senhor tocou no seu coração que você precisa pedir perdão a alguém, que você possa fazer uma ligação, porque às vezes nós não temos tempo, né? Que você possa fazer uma ligação para que amanhã, no primeiro horário, você procure essa pessoa. Enfim, o Senhor vai te dar o direcionamento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Se você tem aqui uma oração, pode estar colocando aqui nos comentários, nós vamos estar orando pelos pedidos do vaso também ali colocado. Também gostaria de lembrar vocês, irmãos, que no domingo nós teremos nosso culto presencial às 10 horas da manhã. Não perca, né? É de grande bênção, de grande valia também ouvir a palavra de Deus presencialmente, né? Em comunhão com nossos irmãos. Nós agradecemos a vocês que estão aqui conosco, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, que o Senhor abençoe grandemente e que possamos fazer uma reflexão, né? Eu e você, meu irmão, né? Se nós temos alguém aí para perdoar, que possamos fazer esse ato de amor, esse ato de compaixão, para que nós mesmos sejamos recompensados e abençoados. Eu garanto que você vai sair aliviado de tudo isso. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Se você tem seu dízimo, sua oferta, né? Você pode estar nos procurando para pedir ali a conta bancária. Hoje acho que a Ana não colocou aqui, mas em nome de Jesus sempre a gente coloca ali os dados bancários. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Vamos estar então no momento de oração. Hoje, como nós falamos de perdão, coloque sua mão no seu coração agora e que o Espírito Santo venha estar falando profundamente com você nesse momento. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra de exortação. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, em nossos corações, e que se porventura, Pai, houver, Senhor, alguém que nós devemos pedir perdão, o Senhor possa estar nos auxiliando, falando agora, Senhor, em nossa mente, ó Deus, para que possamos ser abençoados, para que possamos ter bênçãos em nossas vidas, para que possamos ter crescimento, Pai, espiritual e pessoal. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada vida, Senhor, que está aqui presente, a cada família aqui representada, ó Deus, que Tu possa estar falando aos corações, abençoando a cada lar. Em nome do Senhor Jesus, colocamos diante de Ti os pedidos do vaso, Senhor, que está lá, Senhor, no altar de nossa igreja, Pai. Tu conheces a cada pedido, Tu conheces, Senhor, a cada coração, a cada mente, ó Deus, e nós clamamos a Ti, Pai, que possa atender os pedidos, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. E, ó Deus, perdoa, Senhor, porque somos pequeninos e pecamos contra Ti. Ó Deus, e que possamos ter esse mesmo coração, Senhor, esse amor dentro dos nossos corações, o amor ágape, Pai, que somente pode vir de Ti. Ó Deus, o Espírito Santo, fala conosco agora, Pai. Limpa todo o nosso coração e a nossa mente.
Senhor, de todas as impurezas, Pai, que precisamos ser limpos, canais limpos, para que possamos jorrar água limpa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fica conosco agora, eu abençoe aqueles que estão viajando, Senhor, livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Se tu, Senhor, motorista por excelência, Pai, daqueles que vão viajar, ó Deus, nessa sexta-feira. Senhor, abençoe aqueles que estão acamados no leito de hospital. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco a cada vida, Senhor, tende misericórdia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, é que eu oro agora, Pai, crendo. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E em nome de Jesus tenha uma noite de descanso, um dia abençoado na presença do Senhor. E que domingo possamos estar juntos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.